Olá, amados irmãos e amigos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, como eu sempre falo nessas gravações, porque não existe nada melhor do que nós estarmos sob a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e, consequentemente, temos a paz de Deus, a paz de Cristo, a paz que o mundo não nos dá. Sabe por quê? Porque a paz de Cristo, estando nós na alegria ou na dor, nós a temos, porque é o refrigério. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Quando nós não temos a paz de Cristo, é a diferença entre quem tem a paz de Cristo e quem tem a paz que o mundo dá, é que a paz que o mundo dá é uma paz passageira. É somente quando você está alegre, está brincando, está em festividade, mas está com saúde. Mas a paz que Deus dá, ela dá mesmo você estando em festa, certo? Você está alegre, está feliz, está em paz. E você estando doente ou passando por dificuldades, Deus lhe dá também a paz, o devido refrigério, porque Ele faz a mim e a você entender que nós estamos sujeitos às aflições do mundo, certo? Então, por que eu estou aqui hoje fazendo esta pregação, aproveitando ainda um pouquinho de tempo, certo, que tenho, porque o meu trabalho eu já estou trabalhando, certo, e é final de semana. Eu quero lembrar-vos de um vídeo que eu fiz uma certa vez e falei sobre servos de Deus que eu, até aquele momento, não havia percebido erros nos quais. Contudo, hoje eu vejo erros em todos, quase todos eles, certo? Mas todos têm erros. O único que não pecou nesta terra como homem foi Deus. Foi Deus quando veio, quando pisou nesta terra, encarnado na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sendo ele 100% homem, 100% Deus. Então, numa das pregações, das primeiras pregações sobre a fé que eu fiz, eu disse que Moisés, José, certo? Apesar de eu ter citado, eu acho que eu citei que Moisés havia feito algo errado, que ele matou, isso aí eu já sabia de muito tempo. Mas eu falei que eu não encontrei nada de errado em José e Daniel. Contudo, eu vejo hoje, depois de muitos anos de experiência bíblica, certo? Ouvindo as pessoas apregoando e lendo também na companhia do autor, que é o Espírito Santo. Hoje eu posso dizer que o único homem que veio à terra que não pecou foi Deus, na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele veio 100% homem, 100% Deus e resistiu tudo. Este não pecou de maneira alguma. Mas os demais todos pecaram, porque está escrito aqui, olha. Está escrito aqui no livro de João, e depois eu vou dizer quais foram os erros que eu percebi. Pode ser que haja outros, que outras pessoas percebam outros, certo? Isto é para nos mostrar que todo mundo pecou e todo mundo peca, mas todo mundo pode pregar a palavra de Deus no momento em que ela tem um encontro com Deus e se arrepende e reconhece, né, que Deus é a grandeza de tudo, de todo mundo, de todo o universo, é tudo de bom. Todo poder no céu e na terra está nas mãos dele, certo? Está sob o domínio dele. Então, aqui,
No livro de João, Evangelho de João, está escrito no capítulo 1, quando ele começa a testemunhar, João começa a testemunhar de Jesus Cristo. Ele disse, aí a partir do verso 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Tá vendo? Jesus. Deus, que era o verbo no princípio, era a palavra, estava com Deus e Deus estava com o verbo, certo? E se fez carne na pessoa de Jesus Cristo, habitou entre nós, 100% homem, 100% Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre os homens. E vimos a sua glória como a glória do unigênito, do Pai, cheio de graça e de verdade. O único que veio, cheio de graça e de verdade, foi nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, certo? Ele usou os profetas, e quando os profetas disseram, e disse Deus, era Deus falando através dos profetas, certo? Então, mas houve momentos que esses profetas, como Moisés, por exemplo, falhou, certo? Eu vou dizer daqui a pouco. Então, o 15 diz o seguinte, João testificou dele e clamou dizendo, este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim e antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Gente, olha, eu gosto sempre de falar, é uma Bíblia corrigida, tá? É uma Bíblia corrigida de João Ferreira de Almeida. Há várias Bíblias, tá? E essa daqui é corrigida de 2007. A mesma palavra que há nela. Há em outra que eu tenho ali corrigida em 2011, certo? A mesma coisa. E na NVI, tá? A mesma coisa. Então, o 16 disse... Então, continuando, dizia, no 15 ainda, a parte 2. O que veio depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Então, Jesus foi, é e será. Enquanto nós somos pessoas, já estávamos projetados por Deus. Contudo, em outras coisas, nós apenas estamos, certo? Jesus não. Jesus foi, é e será em tudo. Nós não. Nós não somos em tudo. Nós somos sábios na sabedoria de Deus. Mas quando nós éramos crianças, nós pensávamos de um jeito. Quando éramos adolescentes, nosso pensamento mudou. Quando passamos a ser jovens, começamos a enxergar, ficamos divididos entre a infância, a adolescência, a juventude e a fase adulta. Então, começamos a pensar no futuro. Quando nos tornamos adultos, ao passo que vamos envelhecendo, vamos amadurecendo, tá? E vamos e vemos coisas, passamos a ver coisas que nós não víamos antes, como antes eu não vi os erros de José e hoje eu vejo. Eu não vi os erros de Jacó, eu não vi os erros de Isaac e hoje eu vejo, tá? Quando eu fiz a pregação, quando eu comecei no YouTube, sabe? Não como youtuber, que eu não sou youtuber, eu estou fazendo ídolo do Senhor. Às vezes eu posto um vídeo arte, um vídeo sobre educação, e também não existe educação melhor do que a educação dada com base no Espírito de Deus, tá, gente? Porque não existe ensinamento melhor, certo? Então, continuando aí. O que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. O 16 diz, e todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ora, nós sabemos, vocês viram aí, que a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Antes de Jesus Cristo, nós vivíamos, quer dizer, eu digo nós, o povo
vivia segundo a lei, de acordo com a lei. Certo? A lei criada por Moisés, certo? E depois pelos escribas, certo? E fariseus. Escribas, quer dizer, fala-se escribas e fariseus, mas na verdade eram escribas e uns deles eram fariseus, porque eram hipócritas, eram mentirosos. Não podemos generalizar, certo? Mas uns deles, não podemos dizer todos. Só Deus sabe quem é hipócrita e quem é verdadeiro, certo? Então, só Jesus é que veio nos trazer a graça. Nós somos salvos pela graça, pela misericórdia de Deus. Contudo, não podemos andar por aí fazendo o que nós achamos que é lícito fazer, certo? Fazendo tudo, passando por cima de tudo, dizendo o importante é ser feliz e pronto, e passar por cima de tudo para adquirir o que quiser, para ser o que quiser, certo? Não, não pode ser assim. A nossa salvação será pela graça, mas Jesus disse um dia que ele não veio abrogar a lei e nem os profetas. Ele veio trazer a graça e a verdade. Por que disse que ele veio trazer a verdade? E aí, quem me responde? Porque aqui está escrito. Ele está escrito, porque a lei foi dada por Moisés, certo? A lei foi dada por Moisés. É muito bom a gente meditar bastante sobre o que está escrito aqui nesse versículo 17 do capítulo 1 de João Evangelista. Porque a lei foi dada por Moisés, certo? Mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, certo? Então, e ele disse um dia: eu não vim abrogar, quer dizer, anular a lei nem os profetas. Então isso significa, gente, está claro que na época da lei, o povo fazia coisas que desagradavam a Deus em nome de Deus, dizendo que era Deus que ordenava fazer. Tanto que eu vejo hoje que quando Jesus entrou naquela roça para colher espigas de milho, não foi roubando, foi com a ordem do dono. Por certo, o dono estava ali entre eles. Eu comparo aquela passagem, certo? Que os fariseus comentaram Jesus, dizendo que era sábado e que não podia colher espigas de milho. Eu me lembro daquela passagem do povo de Israel no deserto, no sábado, não podiam colherem o maná que Deus mandava do céu. Eu comparo essa passagem do Novo Testamento com essa passagem de Moisés. Era Deus que não queria que o povo colhesse? Deus consentia que as pessoas fossem castigadas, porque dizem que o que é consentido pela maioria na terra, Deus permite. Não é da vontade dele, mas ele permite. Ele permite o mau governo, como permitiu Saul ser rei, certo? Foi permissão dele. Ele permite, contudo, o povo irá sofrer, certo? Então, ele permitiu que o povo, sofresse porque desobedecia a Moisés, que era o líder escolhido por ele, certo? Então, essa passagem das espigas de milho que Jesus e os discípulos, quando estavam com fome, colheram na roça, e os fariseus criticaram eles porque era sábado. Essa passagem, para mim, reflete a passagem do maná no deserto no dia de sábado, quando o povo não podia colhê-lo. Apanhar o maná que Deus fazia descer do céu para o povo no deserto durante o êxodo, certo? Deus não veio abrogar, anular a lei e nem os profetas, certo? Só que o que está escrito lá, de acordo com os profetas, certo? Muitas coisas, quando diz lá, assim diz o Senhor, certo? E lá está escrito, certo? Na criação do mundo está escrito que Deus escolheu o sábado para descansar. Não foi outro dia, nós não podemos pregar diferente. Nós temos que pregar a verdade como Jesus pregou.
Ele colheu espigas no sábado, ele curou no sábado, ele salvou animais no sábado, certo? Então ele veio nos mostrar a verdade. Mas não é domingo o dia que foi escolhido pelo Senhor, não. É o sábado, certo? Mas nós precisamos pregar a Bíblia por completo, como eu sempre falo, porque se nós pregarmos a Bíblia por parte, nós vamos estar apenas criando algumas seitas a mais. Apesar da palavra seita ser traduzida como religião, a verdadeira religião é a coligação com Deus através desse livro, que é um livro histórico que fala coisas que a humanidade é capaz de praticar, certo? Nem tudo que está aqui, certo, é da vontade de Deus, mas é permissão de Deus que esteja aqui, certo? Quando Rebeca viu em Jacó olhos de enganador, não significa que Jacó era enganador. E o significado do nome Jacó é enganador. Eu falei um dia aqui, num dos meus vídeos. Gente, uma coisa é dizer o significado da palavra. Outra coisa é falar o verdadeiro significado. É dizer que alguém falou que era. É fazer comparação. Certo? Uma coisa é dizer a tradução, outra coisa é o significado, certo? É óbvio que em hebraico não tem a letra J, gente, todo mundo sabe disso. Jacó e Jacob, né? Eu creio que seja isso, a pronúncia pode mudar, certo? Então todos erraram. Na época que eu fiz um dos meus primeiros vídeos, que ficou excelente, contudo, eu falei que eu não via defeito em Jacó e em Daniel, se não me engano. Jacó não, José e em Daniel. Porém, quando a gente vai analisar o comportamento primeiro, Abraão, eu não vi esses erros em Abraão, eu não vi, mas deve ter cometido, porque ele deve ter mentido alguma vez, ele deve ter feito alguma coisa. Ser humano, gente, ser humano peca. Só Deus, da pessoa de Jesus Cristo, que não pecou. Mas Abraão teve vários filhos. Inclusive, diz a Bíblia que ele amava muito Ismael. Contudo, não diz que ele não amava os outros filhos dele. Mas o filho da promessa era Isaque, o segundo filho. O primeiro foi Ismael, o segundo foi Isaque. E houve outros filhos, como houve uma pregação que eu falei Midian, não foi Midian. Eu creio que foi Moabe, um dos filhos dele com Quetura. Ele teve vários filhos e ele amou a todos de maneira igual, né? Não dizer que ele amava Ismael não significa que ele não amava os outros filhos, não, certo? Mas Isaque e Rebeca cometeram erros gravíssimos, né? Diz a Bíblia que Isaque amava Esaú, que era o primogênito. Pecou. Porque um pai não pode amar mais um filho do que outro. Não pode haver acepção de pessoas. Está escrito lá, o apóstolo Tiago nos adverte sobre isso. Um pai não pode amar mais um filho do que outro. Tem que amar todos de maneira igual. Entendendo que cada um tem sua personalidade, porque ninguém aqui é igual a ninguém. Ou eu costumo dizer, nós somos iguais, contudo diferentes. Personalidades diferentes, nos talentos. Porque se assim não fosse, como é que uns iam servir aos outros? Certo? Nós não tínhamos condições de nos servir com tudo que nós precisamos. Importava que Deus desse talentos, ou importa ainda aos que vêm depois, diversificados para que uns suprissem as necessidades dos outros, cada um com seu talento, certo? Então, como eu ia falando, Isaque e Rebeca pecaram. Isaque amava mais o primogênito, que era Esaú, certo? E Rebeca amava mais a Jacó. O primogênito era Esaú, o que nasceu primeiro, apesar deles serem gêmeos.
Só que Jacó nasceu por último, mas Rebeca incentivou Jacó a tomar a primogenitude de Esaú, né? Ele instigou Jacó a tomar a primogenitude de Esaú, né? Não precisava. Como também Moisés. Moisés era filho da promessa. De qualquer forma, Deus iria fazer a sua vontade através de Moisés. Tanto que, lá no deserto, ao invés de Deus escolher o sacerdote, o irmão de Moisés, que era Arão, para falar com Arão, porque geralmente Deus falava era com os sacerdotes. Entrava no tabernáculo o sacerdote, Deus falava com o sacerdote saía e falava com o povo. Contudo, Deus escolheu Moisés para falar. Foi porque ele matou o egípcio? Não, não precisava ele matar o egípcio. Ali, Deus mostrou aquilo ali para provar que nós temos o direito de arrependimento, tá? Que todo mundo aqui erra. Não pode persistir no erro. A palavra de Deus diz, venha como está, mas não diz permaneça como está. Certo? O evangelho é poder de Deus para transformação de vida. A pessoa vem para o evangelho, quer dizer, começa a receber este maná, que é a palavra de Deus, e ela transforma o homem num homem de Deus, um homem segundo a vontade de Deus, segundo o coração de Deus, certo? E hoje, através do arrependimento de pecado, até que já se passou, batizou nas águas, ainda está sujeito ao pecado. Mas pela graça, quando a pessoa prostra diante de Deus, não quando ela cometeu o pecado propositalmente, dizer eu vou fazer e depois eu peço perdão. Não, Deus não perdoa, não. Assim não. Deus perdoa quando acontece, por incidentalmente, por acaso, certo? Por uma fraqueza, não de forma proposital. Assim não. Assim Deus não releva, não. Deus não perdoa. Eu creio que não. Eu creio que não perdoa, não. Eu estou falando de mim, né? Então, gente, Rebeca precisava, Moisés precisava matar para poder chegar em Midian, ser pastor de ovelhas, casar com a filha de Jetro, ser pastor de ovelhas. Creio que Jetro não tinha filhos, era só filhas. Então ele chegou ali, foi bem recebido como filho homem da casa, né? Pastoreava as ovelhas de Jetro. E ali no meio da sarça ardente, Deus fala com ele, né, para libertar o seu povo. Porque Moisés, ele veio pelas águas ali, era um hebreu, certo? E ele matou o hebreu, ou aliás o egípcio, justamente porque estava judiando de um hebreu. Mas não era necessário ele matar para poder chegar onde ele chegou, né? Ser intermediário de Deus para tirar o seu povo da escravidão do Egito. Não precisava. Porque quando Deus tem um plano na vida de alguém, ninguém poderá impedir que esse plano seja colocado em prática, a não ser a própria pessoa que Deus quer usar. Por isso que eu estou aqui apregoando a palavra. Porque uma vez que eu lancei a mão no arado, eu não posso largar. E eu vejo que aqui no YouTube é melhor para eu estar. Não é porque eu queira ser uma youtuber. Deus sabe de todas as coisas, são coisas que eu não vou falar aqui, certo? Mas Deus sabe de todas as coisas, porque é que eu estou apregoando a sua palavra no YouTube, como o apóstolo Paulo escrevia cartas às igrejas, a lugares onde ele não pregava. Qual a diferença? O apóstolo Paulo, antes de ser Paulo, foi Saulo, judiou de muitas pessoas. Eu não fiz nada disso, tá, gente? Eu não fiz nada disso. Eu posso ter sido omissa, certo? Omissa por não pregar a palavra de Deus há mais tempo, ainda que seja na internet ou para as pessoas na rua, mas graças a Deus, Deus sempre zelou da minha pessoa, mesmo antes
de eu descer as águas batismais. Deus sempre me zelou. Quem me conhece desde criancinha sabe do meu comportamento, sabe? Quem me conhece desde criança, que acompanhou o meu crescimento, sabe do meu comportamento como criança, como adolescente, como jovem, certo? Então, Moisés não precisava matar para chegar onde chegou, porque está escrito, não matarás. Na própria tábua dos 10 mandamentos que Deus entregou a ele lá no Monte Sinai, certo? Não matarás. Jacó e Rebeca, aliás, Isaac e Rebeca não tinham nada que preferir filhos. Um filho mais do que outro. Tem amor mais um filho do que outro. O amor de pai e mãe tem que ser igual. Não importa a personalidade do filho. Porque cada um tem a sua personalidade. Cada um comete ações diferentes. Cada um pensa diferente um do outro. Certo? E a história se repetiu. Porque Jacó era filho de Isaac e de Rebeca. E a história se repetiu. Jacó, como todo mundo sabe, escolheu Raquel para casar-se com Raquel, filha de Labão. Lá, Labão entrega-lhe Lia, após ter mandado Jacó trabalhar 7 anos. Olha, trapaceiro. Trapaceou, enganou. Deus é a favor disso? Não. Deus não é a favor disso. Labão enganou Jacó, dizendo a ele que bastaria ele trabalhar 7 anos que ele lhe daria Raquel como esposa. Jacó trabalhou 7 anos e Labão deu-lhe Lia, que em certas Bíblias é chamada de Leia, como esposa. Certo? E depois mandou Jacó trabalhar mais 7 anos e deu-lhe Raquel como esposa. E continuou praticando as mesmas coisas que seus pais praticavam. Jacó teve 12 filhos, 11 filhos homens e uma mulher. Inclusive, as 12 tribos de Israel vieram de Jacó. Contudo, nós sabemos que Raquel morreu no parto de Benjamim, né? Foi seu último filho. Raquel teve 2 filhos, José e Benjamim. Os outros foram de Lia e de suas concubinas, certo? E Jacó meteu na cabeça de bajular José. É certo isso? José era filho da promessa. Não precisava Jacó bajular tanto José. Tanto que hoje eu vejo José como filho da promessa, mas também como aquele filhinho de papai, né? Que o povo fala entre aspas aí, viu, gente? Filhinho de papai, gente. Aquele menininho que deletava tudo que aliás, como é que diz? Era tipo um delator mesmo, e acho que é isso mesmo que chama, né? Tudo que os irmãos faziam, ele corria e contava ao pai. Tudo que os irmãos faziam, corria e contava ao pai. Desde as coisas mais simples, e eles foram ficando cada vez piores, fazendo coisas piores. Tanto que chegaram ao ponto de querer matar José, certo? E não tiveram coragem e jogaram dentro de um buraco lá, de uma cisterna. Quando vieram os ismaelitas, compraram José e levaram para o Egito. José foi servir na casa de Potifar. A esposa de Potifar tentou José. Tudo isso foi porque José fez o que fez com seus irmãos. E Jacó também sofreu muito também, porque nós estamos sujeitos às aflições desse mundo, estamos, mas eles pecaram muito. José não tinha nada que ficar levando e trazendo, né, notícias de seus irmãos para seu pai. Seu pai não tinha nada que ficar adulando José, porque José era filho da promessa, assim como Jacó era, assim como Isaac era. Isaac foi era filho da promessa, entretanto, Abraão, quando Deus mandou levar seu filho para o holocausto, ele levou quem? Ele levou Isaac. Ele não levou Ismael, não, ele foi Isaac. E ia matar Isaac no holocausto para ser queimado. Quando levantou o cutelo,
Deus falou, não faça isso, mais ou menos assim. Eis aqui o cordeiro, certo? Então, nesse ponto aí, Abraão não cometeu os mesmos erros de Isaac e de Jacó. Então, hoje, eu consigo enxergar este erro de José. Tanto que, quando ele foi para o Egito, sendo governador do Egito, ele serviu bem aos seus irmãos. Creio eu que ele reconheceu os seus erros, o quanto ele errou com seus irmãos, o quanto seu pai errou, né, adulando ele mais do que os seus irmãos. Para um pai, não pode haver acepção. A parábola do filho pródigo reflete isso. E o apóstolo Tiago também nos alerta. Lá em Atos 10 também, se não me engano, Deus nos alerta sobre isso através dos apóstolos. Né? De Lucas, creio eu que foi Lucas que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, que não se pode fazer acepção de pessoas. Né? Jesus nos alerta a não fazermos, usando os seus servos, a não fazermos acepção de pessoas. Agora imagine um pai e uma mãe fazer acepção de filhos. Onde já se viu? Não pode. Então eles pecaram. Moisés pecou porque matou, está escrito na tábua da lei, não matarás. Certo? Isaac pecou porque escolheu Esaú, Rebeca pecou porque escolheu Jacó, ainda incentivou a enganar o seu pai, certo? Não precisava isso para que a promessa se cumprisse na vida deles, a promessa de Deus. José foi mal com seus irmãos, porque tudo ele fofocava, tudo o que os seus irmãos faziam, ele fofocava para o seu pai Jacó, para ser bem visto como filhinho do papai José, né? Para ser bem visto como filhinho do papai, o filhinho mimado, né? Porque a figura dele é como a figura de um filho mimado, apesar de ele ser obediente a Deus, certo? Mas nessa parte aí não foi, porque Deus disse para não fazer acepção de pessoas. E Jacó fez, ele também fez. Deus disse para não fazer mexerico e ele fez. Não fazer fofoca e ele fez. Porque a verdade precisa ser dita, a verdade liberta. Mas nem toda verdade é necessária a pessoa sair por aí falando. Não. Há verdades que são necessárias serem explícitas no devido momento. Mas há verdades, como eu já falei, que se forem explícitas no devido momento, acontecem coisas que não poderão acontecer, coisas que não terão mais retorno, não terão mais como consertá-las. Simples assim. Certo, gente? Então, Daniel, né? Daniel foi cativo desde a sua mocidade. Eu creio que até lá por volta dos 80 anos, né, 70 e tantos, 80 anos, Daniel foi cativo. E ele foi orar. Ele foi orar, pedir a Deus, né? O que ele tinha feito de errado? E Deus mostra a descendência dele. E houve gente que perseguiu os profetas na época de Jezabel. Na Bíblia está escrito, pode o filho comer, o pai comer o filho e botar os dentes. Contudo, nessa época, ainda era a época do olho por olho, dente por dente. O que era aprovado pela maioria na terra era aprovado por Deus. Hoje não. Hoje é pela graça, certo? Mas Deus ainda permite, tá? Deus ainda permite. Se a maioria do povo quer, como aconteceu na época de Saul, certo? Deus permite. Há coisas que são da permissão de Deus e coisas que são da vontade de Deus. E melhor que sejam da vontade de Deus, porque a vontade de Deus é perfeita e agradável. Então, o título que eu dei a esta pregação foi: somente Jesus, como homem aqui na terra, não pecou. Os demais todos pecaram.
porque ele veio nos trazer a graça e nos mostrar a verdade. Porque antes dele, muitas pessoas faziam dizendo que era Deus, que era da parte de Deus, e não era. Porque quando ele veio, né, antes dele vir ao mundo, ele próprio, Deus, olhou do alto para baixo e não viu um justo sequer. E já a palavra era pregoada em várias sinagogas e no templo, certo? Que hoje são os templos que nós congregamos, que nós frequentamos. Contudo, não havia justificativa pela fé, porque não havia sinais. Não havia sinais da presença do Espírito Santo, da presença de Deus. E aí Jesus veio reatar a aliança do povo com Deus. Amém? E que nós venhamos a crer cada vez mais na palavra de Deus, ler para Deus nos dar entendimento, e que assim Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E fique aí com o meu abraço e o meu beijo fraterno da sua irmã em Cristo, a professora Isa Saldana. Bye, bye.